Voltei! Amigos, estou aqui para continuar com a corrida ao Oscar 2020 aqui do canal Jornada Animada. E hoje a crítica no canal é sobre Toy Story 4. Será que foi uma ótima animação? Será que foi uma animação mais ou menos? Será que fez jus a toda a perfeição que é a franquia de Toy Story? Então, vem comigo descobrir sobre tudo isso e quais são as chances de Toy Story 4 ganhar a estatueta de melhor animação deste ano. Para surpresa e medo de muitas pessoas, Toy Story decidiu surgir nos cinemas com a sua quarta animação da franquia, que prometia ser uma animação de excelência em suas técnicas e estruturas de roteiro, tanto exigido pela Pixar. Afinal, sem o Toy Story, a Pixar jamais seria o que ela é hoje. Toy Story é uma franquia que é considerada o grande tesouro desse estúdio de animação e, ao mesmo tempo, ser uma história que fosse relevante o suficiente para existir, porque, afinal de contas, Toy Story 3 abalou com o psicológico do mundo inteiro e as pessoas realmente consideravam aquilo como uma obra-prima e um final simplesmente mais do que perfeito para uma franquia tão consagrada como Toy Story. Mas será que realmente Toy Story 4 conseguiu atingir todas as expectativas? Então, gente, essa aqui sou eu do futuro e pra vocês é mais uma Ana Beatriz do passado que teve que interromper o vídeo porque quando eu estava editando eu descobri que eu deletei um vídeo que era muito importante pra crítica. Então agora eu vou ter que refazer essa parte que eu perdi aqui, tá legal? Partindo então para falar sobre as técnicas de Toy Story 4, eu acho que por ser a Pixar é muito claro que é um estúdio gigantesco de animação 3D e que eles fazem sempre questão de estar sempre se renovando ou tentando sempre trazer alguma melhoria nas suas técnicas de animação. E em Toy Story 4 eu acho que isso dá para ser visualizado com muita facilidade, até mesmo se a gente pegar para analisar a franquia em si, ela é praticamente um grande livro de história da animação, em que cada filme a gente consegue ver uma grande trajetória de como que a Pixar foi melhorando as suas técnicas com o passar dos anos e com o passar da franquia de Toy Story. E eu acho que com esse filme é um quesito que é sempre muito levado em conta, tanto que em Toy Story 4 eles capricharam nos cenários e principalmente na riqueza de detalhes, em que a gente conseguia ver texturas de qualquer tipo de estrutura que estava ali na cena, desde o asfalto que estava ali sendo iluminado pela luz do luar e até mesmo nos bonecos em si, se eles tivessem algum risco, algum defeitozinho ou a textura dos seus figurinos, tudo era muito fácil de ser visualizado na tela. E fora isso, né, a animação dos personagens também é algo simplesmente impecável. Eles estão sempre atentos a animar qualquer tipo de detalhe, desde que seja o cabelo da Bonnie, o tecido dos bonecos. É realmente uma animação rica nos seus detalhes. E agora falando dos nossos personagens, eu tenho que dizer que Toy Story 4, mais uma vez, assim como a sua franquia, trouxe personagens novos que são super carismáticos e ao mesmo tempo também super importantes para a trama em que eles se apresentam. E a gente já começa falando da nossa dupla cômica nova, que é o Coelhinho e o Patinho de Pelúcia, que realmente eles têm uma dinâmica muito legal, muito interessante. Inclusive, eles dão muitas cenas cômicas e ajudam até mesmo o Buzz Lightyear a ter seus momentos cômicos. A gente também teve o Duke Caboom e na versão original ele foi interpretado pelo Keanu Reeves, que é o novo queridinho de Hollywood e da cultura pop, e ao mesmo tempo também acho que ele se encaixou muito porque ele levou esse seu lado de estrela, né, de uma pessoa mais egocêntrica, super ali pro Caboom, e eu acho que deu super certo e ele se transformou também num personagem bem engraçado de assistir. Enquanto isso, a gente teve os personagens que a gente já conhecia da franquia, né? O Rex, a Jessie, o Bala no Alvo, o Senhor Cabeça de Batata, o Porquinho. Todos eles estão ali de volta na franquia, mas infelizmente eu acho que como o roteiro ele estava
muito tendenciado a contar um tipo de história que era principalmente focada no arco dramático do Woody. Eles são personagens que realmente não tiveram espaço de tela, eles aparecem realmente muito pouco e também fazem pouquíssimas ações que são relevantes para a trama. E falando de personagens que a gente conhecia dessa franquia, a gente finalmente tem o retorno da Beth. E ela é pra mim o maior acerto de Toy Story 4, porque eles conseguiram pegar uma personagem da franquia. Ela era assim uma personagem super rasa, sem muita personalidade, em que ela só existia para ser a parceira, o par romântico do nosso protagonista, do Woody, tanto que no terceiro filme ela simplesmente desaparece. Eles dão a desculpa de como que ela desaparece, mas realmente mostra o quanto que ela não era relevante para a franquia. E em Toy Story 4 eles decidiram trazer essa personagem de volta, fazendo uma repaginada total na Beth, transformaram a personalidade dela e hoje em dia eles perceberam que era o momento de dar uma reviravolta para essa personagem e ao mesmo tempo transformar a Beth em uma personagem feminina que poderia servir de inspiração para muitas e muitas meninas que estão crescendo assistindo Toy Story 4. E sinceramente ela é maravilhosa, ela é uma personagem forte, independente, ela tem as suas próprias histórias, ela tem o seu modo de pensar, ela não está ali só para ajudar o Woody, ela também tem as suas próprias questões e ela se tornou uma pessoa completamente aventureira que está disposta a se jogar a qualquer instante, mesmo que isso acabe prejudicando o próprio corpo dela, porque ela quer mesmo viver os seus desejos, que são de viver várias aventuras e descobrir um mundo de um boneco perdido. Acho que eu consegui falar tudo do que eu tinha perdido antes, então bora voltar para Ana Beatriz do passado, que tá com uma make muito mais elaborada do que a minha aqui hoje. E falando de personagens femininas únicas e maravilhosas, eu também necessito citar agora sobre a vilã de Toy Story 4, que é a Gabby Gabby, que eu acho que desde da sua construção de personalidade até o seu figurino, o seu design final, tudo se engloba, tudo se encaixa para demonstrar a dualidade que essa personagem tem e que ela tem sim muito mais a mostrar do que apenas ser um vilão um pouco mais caricato ou que apenas seja um vilão assim como nos dois últimos Toy Stories, que são vilões porque demonstram que no seu histórico sofreram por abandono ou por maus tratos de uma outra criança. Eu acho que a Gabby Gabby, ela trouxe algo realmente diferente e eu simplesmente amei essa vilã. Pra mim, ela é a melhor vilã da franquia de Toy Story. E o outro personagem também que surgiu em Toy Story 4 foi o Garfinho, um personagem super fofo e ao mesmo tempo super inusitado. No início a gente achava ele meio sem graça, não entendia porquê, né? Mas com o passar dos trailers e quando você assiste o filme, você entende que o Garfinho tá ali pra realmente questionar essas regras do universo do Toy Story pra gente. E partindo agora para a análise dos nossos personagens protagonistas dessa franquia que a gente ama tanto, que são o Woody e o Buzz, começando pelo Buzz Lightyear. Eu queria dizer que para mim ele é um dos pequenos erros que essa animação tem, porque em Toy Story 4 a gente viu uma regressão muito grande no Buzz Lightyear, na sua construção de personagem e no seu modo de ver o mundo e de pensar. Entendo que muitas pessoas tenham gostado desse Buzz, porque ele realmente rendeu momentos muito cômicos, realmente engraçados e divertidos. Mas ao mesmo tempo eu acho que a animação peca muito nisso porque não tem tempo suficiente para que o Buzz tenha esse espaço todo e consiga superar essa sua regressão e sair como um personagem melhor do que ele já era. Então eu acho que isso para mim foi um erro do roteiro. Eu esperava muito mais desenvolvimento no arco do Buzz, ainda mais quando começou a história dele se questionando, não saber como que é a sua voz interior, não entender nada daquilo da sua consciência. Então eu achei que a animação pecou nessa parte. E o Woody, ele é realmente o grande foco dessa animação,
porque ele tá ali, assim como o Garfinho, para questionar e mostrar novas respostas desse universo do Toy Story, e ele tá realmente ali no momento de angústia em que ele tá tentando entender um novo ponto da vida dele, se ele aceita aquilo ou não, e é realmente uma construção de personagem maravilhosa que eu vou entrar mais em detalhes agora quando a gente for analisar o roteiro de Toy Story 4. E é agora que a gente começa a exaltação master de Toy Story 4, porque a gente precisa, né, sempre ressaltar de que é uma animação da Pixar, e a Pixar sempre tem a sua estrutura, assim como a Disney também tem de roteiro, para que seja uma animação de sucesso e que agrade o seu público. Em Toy Story 4, a gente vê que isso também acontece, assim como aconteceu com toda a franquia, em que a gente tem umas situações em que os brinquedos precisam sair da casa do seu dono para então embarcar numa aventura, chegar são e salvos na casa, sem que ninguém tenha descoberto que os brinquedos têm vida. Em Toy Story 4, isso também se repete, mas ao mesmo tempo não há ações que são exatamente iguais aos outros filmes da franquia, e ainda por cima traz conceitos novos pra gente também. Então, no início do filme, a gente já depara com o Woody tendo que entender a situação em que ele está, que é uma situação completamente adversa, não só para ele, mas também para o público, que é de ver o Woody sendo o brinquedo menos usado e não é mais o brinquedo favorito da sua criança. E o Woody, então, ele tenta entender o que ele pode fazer para mudar essa situação, porque ao mesmo tempo que ele quer ser um excelente brinquedo para Bonnie, ele também ainda não tá conseguindo superar a sua saudade do Andy. Só desse início já me deu vontade de chorar. Sério, eu estava com minha mãe no cinema, eu chorei o filme inteiro, Brasil. Eu chorei o filme inteiro. E como a gente bem conhece o Woody, dele ser um personagem muito determinado, que sempre vai fazer o que ele quer, do que ele acha que é certo, ele acaba indo sim na escolinha da Bonnie, acompanha ela para tentar ajudá-la a passar por um momento difícil, que é o seu primeiro dia na escola. E é aí que ele acaba ajudando a Bonnie a construir o Garfinho. E logo depois, os pais da Bonnie declaram de que eles vão numa viagem de férias e o Garfinho se torna praticamente o brinquedo favorito da Bonnie. Mas o Garfinho, ele não está nem aí para essa situação, porque tudo o que ele passou na vida dele era de saber de que ele era um garfo, que ele tinha que ser descartado pro lixo, e era esse o ciclo de vida dele, e era só isso que ele deveria ser ou fazer. E no momento que ele se transforma num brinquedo, ele ganha essa consciência. E aí o Woody começa a ter muito trabalho. E ele consegue fazer com que o Garfinho entenda que agora o objetivo de vida dele é outro. E que seria, na verdade, de trazer alegria à vida da Bonnie. E durante essas tentativas do Woody de fazer o Garfinho entender da sua importância de ser o brinquedo preferido da Bonnie, que eles acabam encontrando um antiquário que parece ter o paradeiro da Beth. E é a partir daí que o filme pra mim realmente acontece, porque a gente finalmente vê o Woody entrando em conflito em vários questionamentos da vida dele e também sobre o conceito do que a gente entendia do que era Toy Story, em que a gente vê ele em conflito, se ele resolve uma situação rápido para que ele possa voltar junto com o Garfinho para Bonnie, ou então se ele cai na sua tentação de tentar descobrir o paradeiro da Beth e tentar reencontrar o amor da vida dele, que ele não via há anos, e talvez assim também tentar se redescobrir. E é realmente incrível, eu achei muito interessante esse conflito do Woody, e é isso que faz com que a gente fique apaixonado por essa animação. E assim que eles entram no antiquário, eles também conhecem a nossa vilã, a Gabby Gabby, e ela é maravilhosa, tô dizendo isso mais uma vez, porque ela fugiu do estereótipo, do clichê, no bom sentido da palavra, da estrutura dos vilões que Toy Story tem mostrado nos seus 2 últimos filmes. E a Gabby Gabby, ela quebra totalmente essa nossa expectativa, porque no caso dela é completamente diferente. Ela é amarga, ela é essa vilã do jeito que ela é na animação, porque
aconteceu exatamente o oposto na vida dela. Ela deseja com todas as forças ser um brinquedo que alegre a vida de uma criança, mas ela nunca conseguiu ter essa experiência. E ela tá tão desesperada para ter esse momento na vida dela, para cumprir a sua missão de vida, que ela está disposta a tudo, nem que seja roubar a caixa de voz de um brinquedo para pôr nela, para então ela voltar a ser um brinquedo completamente funcional, e então conseguir deslumbrar, né, a curiosidade de uma criança que possa querer comprar ela. E os diálogos dela com o Garfinho vai mostrando aos poucos pra gente de que ela não é esse personagem vilão clichê que a gente estava acostumado a assistir em Toy Story. E com o passar da animação, é claro que o Woody consegue reencontrar com a Beth, que é simplesmente pra mim a melhor cena dessa animação, porque sério, eu não conseguiria pensar numa solução melhor de reencontro que fosse tão emocionante e tensa ao mesmo tempo, que os roteiristas simplesmente criaram uma situação em que eles se reencontravam, mas num momento em que eles não poderiam se mexer, em que eles não possam trazer vida, nem ao menos falar ou tentar encostar um no outro, porque há crianças envolvidas naquela cena. E é realmente... É assim, é de partir o coração, você fica arrepiado de assistir, porque você quer tanto que eles finalmente se encontrem e conversem e vejam como a vida dos dois foram diferentes durante todos esses tempos, e ao mesmo tempo eles não podem dizer nada. É absurdo do quanto que essa cena foi simplesmente perfeita e muito bem pensada e escrita, sério. Melhor cena pra mim da animação inteira. E aí problemas acontecem, eles tentam criar planos, bolar planos e falham miseravelmente e tentam de novo, e aí a gente chega no final da nossa animação em que o Woody, ele já está com a sua mente completamente já feita, ele já fez a sua decisão e ele precisa comunicar aos seus amigos. E é aí que é um dos momentos que eu acho que com o passar da divulgação do filme, era um final que as pessoas talvez já tinham descoberto. Eu até cantei essa pedra com meus amigos e com a minha família quando surgiu o primeiro teaser, e que realmente com o passar, com o desenrolar da trama, era algo realmente necessário, a separação do Woody e do Buzz, de que o Woody realmente agora ele estava pronto para seguir um rumo diferente e descobrir um novo sentido para sua vida, que fosse ser algo além de ser um brinquedo fiel de uma criança. E a cena, eu acho que foi um diálogo muito sensível e até mesmo rápido, foi uma cena rápida, foi um momento muito bonito de assistir, e é algo que a gente... Por crescer com Toy Story, não era algo que a gente queria aqueles brinquedos juntos pela eternidade, a gente queria esse brinquedo na nossa casa, mas essa animação, ela foi tão bem construída, principalmente no desenvolvimento do Woody, para que quando chegasse esse final a gente entendesse de que era sim um momento necessário para o Woody, e que isso reflete na nossa vida também, de que tudo bem a gente querer mudar completamente o nosso rumo de vida, seja mudar a nossa profissão, seja mudar a nossa faculdade, seja mudar o nosso jeito de falar com as pessoas, nosso jeito de lidar com as situações, ou até mesmo dos pais terem que se desvincular um pouco dos filhos quando os filhos vão para uma faculdade ou têm que se mudar para um lugar longe. E é totalmente normal esse sentimento, mas ao mesmo tempo a gente tem que entender que as nossas escolhas vão construir a nossa personalidade, e isso vai ajudar a gente a amadurecer. E já que o Woody e todos esses brinquedos, eles são brinquedos com consciência, porque eles não podem querer escolher ser outra coisa além de pertencer a uma criança pelo resto da vida deles e simplesmente estarem bem com isso sempre. Não, sabe? Eles pensam, eles também têm sentimentos, então eles podem sim querer ser algo além do que eles estão habituados a ser. Desde o momento que eles pensam que eles querem ser alguma coisa diferente, eles podem ser, e isso é normal e tá tudo bem. E isso acontece com o Woody e também com o Garfinho,
porque ele sempre esteve ali acostumado a entender que o ciclo de vida dele era ser usado uma vez numa alimentação e jogado para o lixo, mas depois ele entendeu e quis se tornar o brinquedo da Bonnie, e aí a concepção de vida dele muda completamente. E isso é o que acontece com o Woody. Ele começa a entender de que ele pode sim se aventurar e se tornar um brinquedo perdido, não é a pior coisa do mundo, e ao mesmo tempo isso significa que ele vai poder estar do lado da pessoa que ele ama tanto e que ele teve que estar tão longe durante tantos anos sem poder fazer nada para aquilo mudasse, sabe? E o final foi realmente algo muito delicado e que destruiu o coração da gente, mas ao mesmo tempo foi um momento triste que a gente entendeu e ao mesmo tempo deixou a gente feliz por entender que a jornada deles estava crescendo nesse nível de amadurecimento de personagem. E foi realmente algo lindo de ver. Eu chorei assim, desesperadamente. Eu simplesmente saí do cinema amando Toy Story 4. No conjunto da obra, Toy Story 4, além de ser um filme excelente, ele também conseguiu se provar e mostrar ao mundo a sua necessidade de existir e de mostrar novos conceitos à franquia de Toy Story. E é por todos esses méritos que eu falei durante esse vídeo aqui, e também porque Toy Story é uma franquia muito importante, não só para a história do cinema, mas também para a história da animação, que o Oscar vê esse filme como um dos principais, um dos favoritos mesmo a conquistar a melhor animação deste ano. E agora eu quero saber o que vocês acharam de Toy Story 4, se este filme é a sua torcida no Oscar ou se não é. O que vocês acharam do vídeo também é só botar tudo aqui nos comentários abaixo. E se você gostou do vídeo, é claro, não se esqueça de dar o seu joinha, dar o seu like, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos que gostam de Toy Story, que gostam do Oscar também. E me segue nas minhas redes sociais para ficar a par de tudinho que vai vir aqui no canal. E este foi o vídeo de hoje. Eu espero realmente que vocês tenham gostado. E vamos continuar com a corrida ao Oscar dessa semana. Eu sou Ana Beatriz Bassan e ao infinito e além. Tchau!